Olá, pessoal. Tudo bem? No seu dia a dia, você já parou para pensar coisas assim: poxa, meu marido ou minha esposa são só na dela, parece que vivem sonhando acordados, vivem no mundo das ideias. E se eu dissesse para você, sua esposa, seu marido é um esquizoide? Você ia dizer: oh, o que é isso? Esquizoide? Ou você mesmo às vezes pensa: puxa vida, quando eu estou com muita saudade, eu tenho a vontade de chorar, mas como o pessoal não aceita choro, aí eu como e como bastante. E aí cresço. Será que isso é para eu crescer? Para o pessoal me ver e me notar? E se eu dissesse que você tem forte um traço de caráter oral? Às vezes você pensa: poxa, aquela pessoa lá tem que jogar limpo com ela, porque ela não gosta de ser manipulada, ela não tem que ser ali, certinho. E se eu disser que tem um nome para esse tipo de caráter de uma pessoa? Né? E aquela pessoa que aguenta tudo quieta, aí seja você diz: puxa, eu engulo sapo, eu aguento tudo quieto, às vezes tenho vontade de botar tudo para fora, mas depois eu sei que é pior, aí eu fico segurando. Isso também é um traço de caráter. E também tem pessoas que sempre estão assim: puxa, eu sempre estou triangulando, eu sempre estou vendo plano A, plano B, plano C, não fico num só. Será que é porque eu não sei respeitar uma opção só? E se eu te disser que esse teu traço de caráter é também uma coisa normal e pode ser explicado? E todos esses comportamentos que nós mencionamos agora podem inclusive ser sondados, a predominância deles, conforme o seu tipo de corpo, a sua constituição física. Achou interessante isso? Então vamos a seguir para a nossa conversa de hoje. Olá, pessoal. Paz e bem, salve Maria, o bom Deus abençoe sempre a todos nós. Vamos iniciar pedindo a proteção do Divino Espírito Santo e de Nossa Senhora, para que possamos bem conversarmos sobre o nosso assunto de hoje. Nós estamos tratando da santidade no matrimônio. Santidade, em primeiro lugar, é amor. Deixar-se amar por Deus e, a partir deste seu amor, porque Ele amou primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e amar nosso próximo como a nós mesmos. Quem ama, conhece a Deus, porque Deus é amor. Em 1 Coríntios 13, São Paulo nos fala como é o amor. Ali pode ser um resumo de toda a Bíblia. Para podermos amar alguém, precisamos conhecer essa pessoa. E, para podermos amar nosso próximo, temos que amar a nós mesmos em primeiro lugar. Ame o próximo como a si mesmo. Então, precisamos conhecermos-nos a nós mesmos. Nossa proposta hoje é tratar-nos dos seguintes temas: inteligência emocional, traços de caráter, linguagem verbal e não verbal. Nós tendemos muitas vezes a reagir a situações e eventos num primeiro momento por impulso. A fé ensina que nós devemos esperar. Jamais faça promessas quando está muito feliz. Jamais faça qualquer coisa quando está muito bravo. Espere, serene. A nossa missão como cristãos é deixarmos a fé dirigir nossos pensamentos, sentimentos e ações. O que é fé? Fé é saber que o Senhor sempre está conosco em toda e qualquer situação. Deixando-nos guiar pela fé, nós temos a esperança no Senhor. Tendo a esperança que não decepciona, nós aprendemos a amar o Senhor, amando a nós mesmos e a nossos irmãos e irmãs. Vamos começar com a inteligência emocional.
É importante que nós nos compreendamos para nos conhecermos melhor e assim faremos o mesmo com nossos semelhantes. Todos nós temos emoções, temos pensamentos e traduzimos isso em ações. Quando acontece algum evento, alguma coisa, nós imediatamente sentimos algo a respeito. E conforme a nossa história e nossa formação, nós jogamos um raciocínio em cima disso, um filtro intelectual, um filtro mental. Somando esse raciocínio, essa sensação, nós criamos uma emoção em relação àquela circunstância. Normalmente, nós associamos essas emoções como um aprendizado e acabamos padronizando as nossas ações, vamos repetindo as nossas ações em relação àqueles eventos. Assim, nos acostumamos a reagir de determinada forma a determinadas circunstâncias. E conforme vamos repetindo esse costume, criamos um hábito. E a soma desses hábitos vai definindo o nosso caráter, como nós procedemos durante a vida, diante de várias situações. Quando queremos determinados resultados, temos que tomar determinadas medidas. Se não estamos conseguindo os resultados que queremos, convém mudarmos as medidas que tomamos, indo na base, lá onde a gente sente, aprendendo a pensar e interpretar diferente, raciocinando diferente sobre aquela sensação, nós criamos outra emoção, outra forma de agir, outros costumes e hábitos e outros resultados. Para isso, é importante que conheçamos as nossas próprias emoções, saibamos lidar com elas. Precisamos motivar-nos e mesmo em situações difíceis em que parece que a motivação não existe, nós devemos persistir na disciplina, tendo foco na meta. Assim, compreendendo-nos a nós mesmos, devemos ser abertos para compreendermos as emoções dos outros e aprendermos a lidar com os relacionamentos. Isso é empatia. Tudo aquilo que nós abrimos e aceitamos, nós passamos a amar. Nós nos abrimos a isso. Aquilo para o que nós nos fechamos, nós rejeitamos, né? Ou, ao contrário, aquilo que nós rejeitamos, nós acabamos nos fechando e acabamos não gostando daquilo. Esta é a diferença entre amar ou não amar. Para nós amarmos a nós mesmos, nós precisamos nos aceitar, nos abrirmos a nós mesmos, como nós somos, com nossas qualidades e aquilo que consideramos defeitos, que dependendo da circunstância, não são defeitos. Veja, um jardineiro enchia 2 baldes d'água todos os dias. Um dos baldes era furado e ia derramando água pelo caminho, chegava pela metade ao destino. Um dia o balde conversou com o jardineiro e disse: "Por que você ainda me mantém? Eu sou um balde furado. Já deveria ter sido jogado fora. Olha o meu defeito, eu tenho um furo que vaza metade da água." O jardineiro disse para o balde: "Olhe do lado que eu carrego você. Está cheio de flores. A água que você deixou cair regou o seu lado do caminho." Assim, o que pode parecer defeito em algumas circunstâncias, em outras, é uma grande qualidade. Isso faz parte do processo de autoaceitação. Falando-se em termos de emoções, existe uma classificação antiga que categoriza as pessoas em 4 tipos. 2 tipos são mais reativos, 2 tipos são mais passivos. Os tipos reativos são chamados de colérico e sanguíneo. E os tipos passivos são chamados de fleumático e melancólico. O tipo colérico, ele tende a reagir de imediato a um evento e guarda a lembrança, a sensação, a emoção associada a esse evento por bastante tempo. O tipo sanguíneo também reage rápido, mas daqui a pouco, logo mais, simplesmente esquece. O tipo melancólico não reage, é passivo, calmo, tranquilo, e daqui a pouco o melancólico fica lembrando, remói e remói, acaba tendendo à depressão.
E o tipo fleumático também é passivo, não reage, mas daqui a pouco já não dá mais bola. Assim são reações emocionais que nós tendemos a ter e que com a nossa fé nós aprendemos a controlar. Nosso Senhor tem as respostas. Para os tipos mais ativos, colérico e sanguíneo, ele diz: calma, eu estou convosco. Não sedes fraco na fé, estou no controle de tudo. Calma, tudo vai ficar bem no final. Se não ficou, porque ainda não chegou no final. Para os tipos mais passivos, o tipo melancólico e fleumático, Nosso Senhor recomenda: coragem, não tenho medo, sou eu, estou convosco. Assim, sabendo colocar as nossas convicções de fé acima de nossas emoções, saberemos nos portar diante das diferentes circunstâncias que a vida nos apresenta. Mas é só isso? Não. Existem formas de caracterizarmos também os nossos comportamentos conforme os nossos traços de caráter. O psicólogo Wilhelm Reich, tenho dificuldade de pronunciar este nome, Wilhelm Reich, do início do século XX, em seus estudos, alguns dos seus estudos, ele identificou 5 formas de manifestações que ele chamou de traços de caráter. E estudando, concluiu que eles se formam ao longo da formação de todas as pessoas, desde sua concepção até por volta dos 6 anos de idade. Ele chamou esses tipos pelos seguintes nomes. Veja, ele deu nomes que são nomes também de patologias, mas não tem nada a ver com patologia, gente. Não vamos associar. O primeiro tipo, por exemplo, ele chamou de esquizoide. Existe um transtorno esquizoide no CBO, né? Mas não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é simplesmente o nome que ele deu para esse traço de caráter e nós já vamos ver. O segundo tipo ele chamou de oral, que pode se subdividir em oral da falta ou oral do excesso. O terceiro tipo ele chamou de psicopata. Gente, não tem nada a ver com os psicopatas dos filmes ou com a doença, a patologia, psicopatia. Ele simplesmente deu esse nome a esse traço de caráter. Assim também o quarto traço ele chamou de masoquista, que não tem nada a ver com masoquismo, né? Foi uma classificação que ele escolheu. E o último traço ele chamou de rígido. Como se forma isso? Segundo Reich, existe um processo de mielinização da medula na formação do ser humano desde a sua concepção. À medida que essa medula, a nossa medula vai mielinizando, nós vamos tendo vivências, lógico, e ela vai memorizando essas vivências de forma inconsciente e nos levando a reagir a estímulos de diferentes maneiras, como um mecanismo de proteção e sobrevivência. O primeiro traço esquizoide se forma durante a gestação. Vamos imaginar uma gravidez com dificuldades. Talvez problemas familiares, talvez problemas econômicos, alguma coisa que faz com que aquela mãe fique nervosa. O neném está lá no útero, um lugar quente, cheio de sangue, seu alimento, seu mundo, sua proteção. Mas, quando ele se mexe e chuta, a mãe lembra: meu filho vem aí, minha filha vem aí. Meu Deus, como eu vou fazer para criar e resolver essa situação? E a mãe fica nervosa. E aquele útero quentinho, por causa dos nervos da mãe, ele se contrai. Começa a ir menos sangue para ele, o sangue é mais direcionado para outras partes do corpo, como uma reação involuntária, e o útero esfria. O neném fica apertado, sente frio. Ele não sabe o que está acontecendo no mundo de fora. O único lugar que ele tem para se defender é dentro de si mesmo, dentro da sua cabeça, dentro dos seus pensamentos. Ele passa a ir para o mundo da sua mente. Normalmente essas crianças nascem com bastante energia na cabeça e nem tanto no corpo. Nascem mais magrinhas, mais magras, compridas, cabeças grandes, e são pessoas extremamente inteligentes e criativas. Essas pessoas normalmente usam óculos, já falei, né? Mas, quando uma pessoa dessa se encontra em dificuldades na vida,
ela tende a se refugiar no seu mundo das ideias, no mundo da sua mente. Pois o medo dessa pessoa é ser rejeitada. As pessoas que têm forte esse traço de caráter, elas têm medo de serem rejeitadas. Mas, em contrapartida, o mecanismo de sobrevivência delas é a criatividade. Essas pessoas, quando estão em momentos de alegria, de aceitação, elas são extremamente criativas. O mundo das ideias é dela. São os inventores, os teóricos, as pessoas que botam as coisas no papel, que descobrem fórmulas e esquemas. Se você se relaciona com uma pessoa dessas, saiba que ela gosta de ficar no mundo dela. Sabe aquele nerd que gosta de ficar estudando no computador o dia inteiro? Pois é, não é para criticá-lo. Assim é como ele sabe produzir. É sinal que ele não ama, é egoísta, está desligado dos outros? Não. É sinal que essa é a maneira dele de viver e sobreviver, e ele sabe amar a partir daí, desenvolvendo ideias e esquemas para depois aplicar. Se ele não é muito de falar te amo e nem muito do toque, do contato, não é que ele não ame, é que ele se expressa de outra forma. Este é o primeiro tipo, o esquizoide. O segundo tipo, que Haidt chamou de oral, desenvolve-se durante a amamentação. A criança ali só sabe chorar para pedir as coisas. Muitas vezes ela chora porque está com fome. A mãe vai, dá o peito, dá a mamadeira, e a criança está nutrida, para de chorar. Mas outras vezes ela está com frio, ela está desconfortável, ela está talvez com calor demais, coberta demais, com coceira. Se o pai e a mãe não sabem, vão lá e amamentam, dão a mamadeira e vão embora, a criança continua chorando. O oral da falta é aquele que ganhou pouco o que precisava. Talvez até tenha ganhado bastante amamentação, mas de repente naquele momento ele queria que ele limpasse suas fraldas. O oral do excesso ganhou bastante. Cada choro, pai e mãe estavam lá, oh meu bebezinho, meu queridinho. O uso dessas pessoas para sobreviver é a boca. Assim como vocês já perceberam, essas pessoas são as comunicativas. Elas são extremamente comunicativas, simpáticas. Né? E o formato de corpo dessa pessoa, por Haidt, porque Haidt teorizou que justamente você pode determinar, de certa forma, o tipo de caráter de uma pessoa observando a forma de seu corpo. Como o esquizoide, primeiro traço, é magrinho e intelecto, esse segundo traço, ele é cheinho, redondinho, fofinho, nós chamamos o gordinho. Como a gente viu num curso uma vez, você não consegue resistir a um sorriso aberto de um gordinho. Você sorri junto. É extremamente simpático, é cativante, porque essas pessoas são peritas em comunicabilidade. Assim, você já deve imaginar que o medo dessa pessoa é serem abandonadas, serem deixadas de lado. Essas pessoas não sobrevivem sem companhia e são as que mais estão sofrendo na nossa situação atual, aí, né, enquanto é gravado este vídeo, em que existe esta doença aí, e a questão do isolamento. Essas pessoas são talvez as que mais sintam falta das outras, mais sintam falta de um ouvido amigo. Assim, se você convive com uma pessoa dessa, seja um bom ouvido, saiba ouvir, e dê a ela a certeza de que jamais vai abandoná-la. Essas pessoas gostam do toque, gostam do abraço. Seja abraço para elas. Como o primeiro tipo, o esquizoide, gosta mais de ficar na sua e não ser rejeitado, e você não deve jamais rejeitá-lo, mas deve estimular a sua criatividade valorizando-a, aqui no oral, valorize aceitando a comunicação dele. Às vezes ele só precisa de um bom ouvido. Atenção, orais que convivem com esquizoides. Quando teu magrinho ou tua magrinha não quer muito te abraçar, não é que não te ame. Dê uma segurada na tua vontade de abraço. Respeite o mundinho dele. Esquizoide, tu que vive com uma oral ou um oral, sabe que ela precisa de contato, de abraço, precisa de um ouvido. De vez em quando sai do teu mundinho, né? Escute, dê um abracinho. De vez em quando arrisque soltar um eu te amo. Não faça nada forçado, seja você mesmo, se compreenda e compreenda teu próximo. São as regras do bom convívio. O terceiro traço de caráter Haidt chamou de psicopata. Não, não é aquele louco psicopata, o que tem doença mental, que tem o córtex pré-frontal machucado e então não tem os hormônios do raciocínio ali.
Não, não é este. Este traço se forma no momento em que a criança aprende a se comunicar com as pessoas. De que forma? Da seguinte forma: olha que bonitinho, ele já sabe ler, ele já sabe rezar o terço, ele já sabe fazer o que mamãe e o papai pedem, ele já sabe dizer papai e mamãe, que bonito. Seja bonzinho e você ganha grado. Seja bonzinho e você vai para o céu. Se não for, não vai. Ele aprende, então, a amar por negociação. Se eu for bom, eu ganho. Se eu não for, eu não ganho. Mas cuidado, precisa ser orientado. Essa pessoa tem que, às vezes, aprender a dizer não para determinadas situações da vida em que ela não pode ser boazinha. Ela tem que ser boa, honesta. Ele vai aprender com o tempo que, óbvio, se você seguir o caminho do bem e fizer coisas boas, terão boas consequências. Mesmo que tenha algumas dificuldades aqui na vida, no final terá o céu. Ao passo que, se optar pelo caminho do pecado, estará destruindo a si mesmo, rumando para a sua própria ruína. Este é o aprendizado. Mas esse traço de caráter inconsciente, para sobreviver, aprende a negociar. Eles são excelentes negociadores. Não só negócios econômicos, negócios de vida. Eles têm que aprender muito bem na adolescência. Só te dou se tu me der, ou se tu me der eu te dou. Não estamos falando de sexualidade, estamos falando também de carinho, de atenção, de companhia. Não. Para eles, Deus tem a seguinte palavra: meu amor é gratuito e incondicional. Eu sempre estou convosco. Não precisa negociar comigo. Eu me entrego de graça, dei a vida por você. Ainda assim, deve ser estimulada a habilidade que ele tem de ser ágil nos seus relacionamentos. No traço anterior, o oral, Deus garante: eu não vou lhe abandonar. Eu estou sempre convosco, todos os dias até o fim da sua vida. Aí está a segurança do oral com Deus. A segurança do psicopata com Deus é: eu não te manipulo. Eu jogo limpo contigo. Porque essas pessoas, o medo delas é serem manipuladas, né? Serem persuadidas, serem chantageadas. Essas pessoas detestam isso. Qual é o formato de corpo dessas pessoas? Triângulo invertido. Como elas têm energia no agir se comunicar em cima, as pernas ficam finas. Elas são tronco largo e pernas finas. Você conhece alguém assim? Você já se observou? O quarto tipo, chamado masoquista, se forma durante o desfraude. Ali a criança está deixando das fraldas, mas ainda não tem o controle da musculatura esfincteriana que segura o cocô e o xixi. E muitas vezes ela faz nas calças, faz nas roupas, faz na cama. Pais compreensivos limpam, ensinam a se controlar, ensinam a se limpar, a fazer no piniquinho, no vaso, a se lavar. Se os pais estão no momento nervoso, é bronca. E aí essas pessoas, medo, segura, retém, tranca tudo. Como ela não tem controle da musculatura, ela aperta as nádegas. Aperta tanto que às vezes elas ficam achatadas e os pés ficam para fora. Já vi uma pessoa enfesada que ela está retendo fezes. Quando explode, sai da frente, sai tudo. E assim são essas pessoas. Elas estão retendo, engolindo sapo emocional. Não, não vou reagir, porque não é bom, porque não é legal. Mas quando solta, sai da frente. E depois eu disse: nossa, não era para ter feito isso, me arrependo. Tipo de reação, né? Elas trancam, mas quando não aguentam mais, elas soltam. Por isso mesmo, elas são de um formato forte, aqueles gordinhos quadrados fortes. Enquanto o segundo tipo oral, aquele gordinho fofinho, o gordinho masoquista é quadrado, forte. Pessoas que aguentam muita pressão até certo ponto. Né? Justamente o medo dessas pessoas é serem humilhadas. Jamais humilhe nenhuma pessoa, especialmente a pessoa com o traço de caráter masoquista. É o fim para ela. Ao contrário, respeite-a. Respeite-a. Qual é a palavra que Deus tem para essas pessoas? Na verdade, Deus fica do lado dessas pessoas e diz para as outras: olha, quem nunca fez nas calças, dê a primeira risada. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Ninguém vai atirar.
E o próprio Deus diz, olha, eu não te condeno. Vai e acerta. Errou? Quem disse que tu não pode errar? Se arrependeu? É lógico que eu perdoo. Vai e acerta. O último tipo foi chamado de rígido. Acontece quando a criança começa a despertar para a sua sexualidade. Ela às vezes se toca no banho, no fazer xixi, e desperta que tem um toquezinho mágico do seu órgão genital, uma coisinha especial, que mamãe e papai vão orientar para que serve. Sem historinhas de cegonha e repolhos. Não há necessidade. Essa criança então começa a perceber que as pessoas vivem aos pares. Papai tem mamãe, titia tem titio, vovó tem vovó, o cachorrinho tem cachorrinha. Mas eu, criança, estou sozinha? Aí, se o papai diz para a menininha, tu és a princesinha do papai, ou a mamãe diz para o menininho, ah, tu és o príncipezinho da mamãe, ela pensa, poxa, papai diz que eu sou a princesinha, mas ele dorme com a mamãe à noite. A companhia dele é a mamãe. Forma-se um triângulo amoroso, afetivo, não sexual, afetivo. Então a criança é a ponta mais fraca. Por quê? Ela não pode disputar papai com a mamãe. A mulher do papai é a mamãe, e com o menino vice-versa. Né? O que acontece? Para não ser na vida a ponta mais fraca do triângulo, como um mecanismo de sobrevivência, essas pessoas se desenvolvem curvilíneas, sinuosas, atraentes, sensuais, sabe? Aqueles corpos curvilíneos de modelos, etc., seja masculino ou feminino. Essas pessoas se desenvolvem assim, porque para elas não existe segundo lugar. Ou elas ganham, ou nada. Ou melhor, ou elas ganham ou ganham. Segundo lugar é perder. E elas querem sobreviver, não querem perder. Por isso mesmo essas pessoas são extremamente competitivas e desconfiadas. Né? Mas, justamente em função disso, a grande qualidade de sobrevivência delas é que elas são realizadoras. Elas pegam uma coisa e vão até o fim. Uma pessoa dessas tem dificuldade de pedir ajuda. Pedir ajuda para ela significa dizer, não sou o primeiro lugar. Essas pessoas têm que aprender com a fé que, em primeiro lugar, é Jesus Cristo. Todos nós temos fraquezas. E isso não vai deixá-la em desvantagem ou afetar a sobrevivência dela. Se você convive com uma pessoa assim, demonstre a ela que ela é a primeira e única na sua vida. Porque como essas pessoas sempre buscam o primeiro lugar, elas sempre estão triangulando, são aquelas pessoas que têm o plano A, mas têm o plano B e o plano C. Então, essas pessoas têm que aprender que você é fiel e elas têm que aprender a serem fiéis para que você seja o plano ABC. E ela sabendo que você é fiel, você sabe que ela é o ABC dela, ela não terá o medo de ser traída, que é o grande medo desse tipo de caráter, ser trocada. Para ele, para ela, Jesus tem. Eu sou fiel. Deus é fiel. Lembram que nós sugerimos como exercício que vocês, um tempo atrás, escolhessem uma figura, um risco, um círculo, um triângulo de ponta cabeça, um quadrado ou um pão, uma forma curvilínea? Pois é. Agora estamos sugerindo por uns instantes, imaginem, um pijama de listras verticais, uma bola, uma placa de sinalização triângulo invertido, uma caixa e uma ampulheta, aqueles relógios. Continuando nossa motivação, vamos pedir para você imaginar mais uma série de 5 objetos. Um poste ou uma árvore comprida, um pneu cheio, um sinal de elevador apontando para baixo, um sinal luminoso de elevador, triângulo invertido, um tijolo, ou as ondas do mar. De todas essas figuras que você imaginou, não
não precisa dizer para ninguém. Escolha a que você mais gostou, aquela com a que mais você se identificou. Normalmente, tendemos a nos associarmos àquilo que é mais parecido conosco. É uma espécie de segurança. Semelhante atrai semelhante. É um mecanismo de sobrevivência. A compreensão é mais fácil. Cada pessoa é única e o seu mundo deve ajudar o mundo da outra pessoa. Cada pessoa é completa. Mas duas pessoas completas se unem numa só terceira pessoa em Deus, que é uma só carne completa. Não existem duas metades, existem dois inteiros que se fundem num só. Se você escolheu o risco, o pijama de listras verticais, ou a árvore e o poste, veja se você não é mais magrinho, mais intelecto, mais criativo, mais esquizoide. Se você escolheu a bola, o círculo, o pneu, observe se você não é mais oral, mais fofinho, mais comunicativo. Se você escolheu o sinal do elevador, a placa de sinalização, o triângulo invertido, veja se você já não é o terceiro tipo, mais negociador. Se você escolheu o tijolo, a caixa, o quadrado, veja se você é o quarto tipo, aquele cuja vantagem, estamos dizendo agora, para acertar sempre o quarto tipo de Reit, ele é detalhista. Ele percebe os detalhes e, às vezes, a questão está nos detalhes. E, se você escolheu a onda do mar, o pão, as formas sinuosas, a ampulheta, veja se você é o quinto tipo, o tipo rígido, o tipo mais sedutor, mais sensual, mais curvilíneo, o mais realizador. Juntando tudo, quer fazer um grupo funcional? Todos devem se comunicar com todos. Isso é o método de comunicação Scrum, que é um possível assunto de algum vídeo futuro. Mas quer fazer o grupo funcional? Deixe o magrinho dar as ideias. Deixe o fofinho comunicá-las. Deixe o triângulo invertido, o negociador, negociar tudo que é preciso para isso. Deixe o quadradinho mostrar os detalhes a todos. E deixe o sinuoso realizar. Sugestão de grupo funcional. Agora, vamos passar para a linguagem verbal, linguagem não verbal. Muitos especialistas afirmam de estudos que de 55% a 90% da nossa comunicação é principalmente feita por meios não verbais. Nossos meios verbais aprendemos sim durante a vida para expressarmos o que pensamos, o que sentimos. Mas há gestos inconscientes, muito mais que gestos verbais, que revelam de fato o que está acontecendo conosco naquele momento. Há cursos mesmo que ensinam as pessoas a lerem isso em si mesmas e em outras pessoas, mas isso também são assuntos para vídeos futuros. Vamos partir inicialmente da menor parte, a linguagem verbal. Existem palavras que gostamos de receber e dar, porque há mais alegria em dar do que em receber, diz São Francisco de Assis. Veja como você se sentiria ouvindo essas determinadas palavras que precisamos resgatar no nosso dia a dia. Grato. Eu não acredito em muito obrigado, porque a gente não faz por obrigado, a gente faz de graça por gratidão. O amor é gratuito. Grato. Com licença. Olha, é para você. Quem não gosta de receber uma surpresa de vez em quando? Eu me perdoo, eu te perdoo. Por favor, me perdoe. Você consegue. Boas coisas, estímulo. Você consegue. Vai lá. Você consegue. Tudo vai ficar bem. Lembra do início? Tudo vai ficar bem no final. Se não ficou ainda, porque não chegou ao final. Mas tudo vai ficar bem. Você é importante para mim. Entendo sua forma de ser e de pensar. E aqui está a motivação do nosso assunto de hoje. Entender a sua forma de ser, de pensar, de sentir, de agir. E a minha também.
Diga isso também no espelho. Como você se sentiria recebendo esses dizeres? Como você acha que seu cônjuge, seus filhos, as pessoas com as quais você convive se sentem recebendo essas palavras ocasionalmente ou todo dia para se tornar um hábito formador do seu caráter? Façamos isso buscando algumas metas. Vamos pegar alguns ditos de Aristóteles e dar uma mudadinha. 3 metas, só 3. A paz em função da paz, da própria paz. A atividade em função do servir o próximo e a Deus, por amor. E o necessário em função da vida. Vamos passar os 55% a 90% da nossa comunicação a não verbal? Veja, por expressões faciais, nós revelamos as nossas emoções mais básicas: alegria, medo, surpresa, espanto, dentre outras. Existem 7. Não vou mencioná-las todas aqui, são também assunto para vídeos futuros. Mas bons atores e boas atrizes conseguem fazer caras e bocas com estudo e teatralidade. Contudo, existem sinais não verbais. Sabe quando você tem um papo e pesca alguma coisa no ar, tipo, deu liga? Ou, aí tem dente de coelho? Como é que você sabe? Inconscientemente você sabe, porque a linguagem não verbal eram as primeiras formas de comunicação dos seres humanos. Os animais as conservam até hoje, eles precisam saber que se um outro animal arranja os dentes para eles, é briga. Eles têm que correr ou lutar. Se um outro animal abana o rabo para eles ou mostra a língua, é aceitação. Eles vivem disso e sobrevivem disso. Nós descobrimos a linguagem falada e construímos a civilização. Deixamos um pouquinho de lado a linguagem não verbal, mas a temos. Porque faz parte de nós desde o início. Os analistas de linguagem não verbal dizem que nós devemos prestar atenção no mínimo 3 a 5 sinais dentro do contexto. Veja, por exemplo, dizem que uma pessoa cruzar os braços é fazer uma barreira à comunicação. Agora imagine, você está conversando com uma pessoa de braços cruzados, mas está 0 graus, vocês estão na rua e ela está com uma camiseta fina. Será que ela está fazendo uma barreira para a comunicação ou está com frio? É isso que tem que ser pensado. Isso também, em nível mais profundo, é assunto para um próximo vídeo. Por enquanto, vamos analisar, vamos reportar algumas formas de comunicação. Nós nos comunicamos sim pelos olhos, pela boca, mas isso também é assunto de vídeos futuros. Vamos lá. É gostoso aprender, né, gente? Sempre tem assunto. Graças a Deus. As pessoas gostam de se comunicar predominantemente por 3 vias. Vias orais, vias auditivas e vias sinestésicas, ou seja, cheiros, gosto e tato. É interessante para a comunicação nós compreendermos, aceitarmos a nós mesmos e as pessoas e aprendermos a falar também essa linguagem delas. Mas como identificar isso? Veja, pessoas que se comunicam predominantemente por via visual gostam de falar de coisas como beleza, obras de arte, cores bonitas, um céu bonito. Como você vai saber isso? Olha a maneira como ela se veste. Pessoas que valorizam sua comunicação visual, ou que estão em momentos de comunicação visual, porque eles são momentos, podem ser predominantes ou podem ser apenas momentos, elas normalmente gostam de roupas bonitas, bem ajeitadas, bem alinhadas, roupas combinando, roupas coloridas. É uma dica. A pessoa está se vestindo assim, puxa um papo sobre coisas visuais com ela. E as auditivas, como é que demonstro isso? Já viram meninas que gostam de brincos desse tamanho? Ou brincos chamativos? Qual é o papo dessa gente? Que tal música? Boas músicas, som de uma cachoeira, som de um vento, som de folhas balançando. Essas pessoas gostam de se comunicar por meios auditivos.
Já foi a um grupo que curte música? O que, que a turma está fazendo lá? Às vezes até música não dançante, música para ouvir. E o sinestésico? Como é que o sinestésico se veste? Ah, ele gosta de sentir a flor da pele. Lembra do tiporal? O tiporal gosta de toque, de contato. Será que eles não são meio sinestésicos? Vamos estudando tudo isso. Que tal roupas que deixam mais o corpo à mostra? Às vezes piercings. Ou tatuagens para dizer, olha, gosto de sentir na pele. Tá explicado então, tatuagem, piercing. Não estou dizendo que é saudável, não estou recomendando o uso, mas que tal se comunicar com uma pessoa dessa com abraços e falando sobre comidas gostosas, cheiros bons, perfumes, sensações, gostos, cheiros, né? Tato. É isso aí, gente. Formas de comunicação. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo? Digo mais, conhece a teu Deus que te criou e te aceita como tu és, e conhecerás a ti mesmo. E conhecerás as pessoas também. Gente querida, amemo-nos, aceitemo-nos. É nossos próximos e próximos como a nós mesmos. E aí sim, a Deus acima de todas as coisas. Isso é deixar-se amar por Deus. O que a gente tinha para querer passar para vocês, contribuir com alguma coisa na vida de todo mundo, para melhorar a comunicação, o amor, a aceitação, o respeito e assim a santidade matrimonial e vivencial, é isso. Deus abençoe a todos.